Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa segunda-feira, né? Iniciando mais uma semana, graças a Deus. Chegando na reta final. Bom dia aí para Regina. Bom dia para Daniele, para Rosandra, Sábita, Patrícia, Charla, Stephanie, Isadora, também o Pablo, né? Acabou de chegar aí. Bom, pessoal, então hoje, como vocês já sabem, hoje é uma revisão, tá? De 4 aulas que a gente passou para vocês aí. Que amanhã vocês já estão fazendo aí a terceira e última prova, hein? Que maravilha, né? Muito bom, né, pessoal? A gente vê aí que a gente está finalizando mais um semestre, graças a Deus, e o conteúdo que a gente tinha que passar, a gente passou para vocês, tá? Depois de amanhã nós temos aula na segunda-feira, eu ainda estou acertando com o professor André Ferraz, para estar participando aí com a palestra para vocês, tá? Aí na próxima terça é uma atividade, basicamente a última atividade, e no dia 2 de agosto é o exame final, tá? Eu acredito que vocês já estão bem aí em questão de notas, né, pessoal? Vamos ver a partir de amanhã, questão da nota 3, você já tem uma média, que é a nota 1 e a nota 2 da avaliação, e só falta finalizar aí a correção das últimas atividades, tá? Mas hoje, então, eu faço a revisão com vocês, posteriormente a gente vai passar aí o gabarito se precisar, né? Principalmente das contas, tá, pessoal? Para vocês não ficarem em dúvida se acertaram ou erraram, tá? Tá passando para vocês aí. E das questões dissertativas não, né? Acho que não tem necessidade, mas principalmente aí dos cálculos para vocês. Mas eu vi que a maioria de vocês já estão fera aí na questão dos lançamentos, né? Então, pessoal, a gente mais uma vez agradece vocês, né, por estar aqui hoje na revisão. Então, são 4 aulas, vou resumir ela para não ficar tão cansativo. E aí, amanhã, a partir das 5 da manhã até as 23 horas, a gente libera a prova para vocês aí, avaliação 3, tá? Lembrando, pessoal, são 40 questões, tá? Então, é de 0 a 10. O que você tirar lá no percentual já é a nota final, tá? Tirou 75%, 80% é nota 8, que vai ser a última nota, tá ok? Então, basicamente, aí é 1 hora que vocês vão fazer, tá? Pessoal, eu costumo colocar aí as questões variadas das 3 provas, tá? Das outras 2 provas também. Mas dependendo do conteúdo, se for muito grande, eu coloco só dos últimos conteúdos que eu estou ministrando, tá? Então, seria das 4 aulas, tá? Pode acontecer de cair alguma? Pode, tá? Mas eu vou verificar isso aí até a tarde, para a gente estar postando das 4 aulas, porque caiu muito cálculo também, né? Então, não tem como a gente tirar algumas questões. Mas vai ser relacionado a esse conteúdo que a gente ministrou, um conteúdo bem tranquilo. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, deixa eu subir a primeira aula. A primeira aula foi lá do dia 21/6, tá, pessoal? Que vocês fizeram a prova do dia 14, né? Não me engano, aí de junho, que foi a segunda avaliação. Então, de lá para cá, seria o conteúdo que vocês vão estar fazendo a prova amanhã, tá? Lembrando, pode cair alguma questão da primeira ou da segunda prova também, tá? Repetido. Então, não vai ser difícil, porque vocês já fizeram, tá? Pode cair. Não é que a gente não vai deixar de cobrar alguma coisa ou outra, mas pode cair alguma questão ou outra, beleza? Mas nada que foge aí do contexto que a gente já estudou, beleza? Então vamos lá então. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a tela, e aí a gente começa falando da aula, né, do dia 21/6, tá? Vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui. Vamos lá. Acredito que já está aparecendo aí, né? Projeto de construção, etapas de obra e influência de custo, tá? Bom, pessoal, então a gente falou nessa aula aqui um pouquinho sobre a questão aí, basicamente, do projeto de construção, tá? Falamos sobre aí que o projeto da construção nada mais é do que uma das primeiras etapas de um processo de construção. Se você tem um projeto, você constrói basicamente aí com 50%, né, dos requisitos necessários. Por que 50%? Pessoal, projeto é diferente de execução, tá? Então, se você tem um projeto, se você tem uma boa execução, fecha no 100%, tá? Então, o projeto é uma primeira etapa, tá? 50% aí, então, do processo de construção, que é um papel fundamental para a obtenção da qualidade do imóvel, de uma construção, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, não é só vocês fazerem aí o projeto da casa de vocês, que
achar que está tudo ok. Tá? Hoje é muito comum a gente ver obras com defeitos. Por quê? Porque na fase de execução, tá? Então, como que você vai ter uma boa execução sem um projeto? Então é interessante, importante que vocês façam projeto e acompanhem a execução, mesmo que for a casa de vocês. Por isso que é importante, né? Para quem vai fazer a casa, para quem vai estar construindo aí, pessoal, acompanhe, é importante isso. É claro que você tem que ter um bom conhecimento. Se não tem, é bom ter uma assessoria aí acompanhando essa fase principal, tá? É o que a gente passou para vocês dentro desses tópicos. Então, o que define projeto na construção? Tá? É a atividade ou serviço integrante do processo de construção, ou seja, desenvolvimento, organização, registro, transmissão das características tanto físicas e tecnológicas que vão ser consideradas na fase de execução. Tá? Então, processo de criação é o quê? Um produto. Então, para atender a necessidade dessa questão que a gente fala de transmissão das características físicas e tecnológicas da obra, o projeto ele deve ser entendido, né, como mais do que a elaboração dos desenhos que você vê lá. Então é importante essa questão para a redução de custo, tá? Então, pessoal, o projeto não pode ser compreendido apenas como ele é visto pela arquitetura, né? Muita gente vê, né? Ah, um projeto que bonito, né? Uma casa ali finalizada, tudo. Pessoal, é importante que você vê desde a fase ali do baldrame, ou seja, desde a fundação, você acompanhar a questão de materiais, né? A questão dos custos, que a gente fala muito aqui, né? Então, quando você faz uma obra, você tem que ter o quê? Você tem que ter a noção ali, a questão principalmente da estrutura da casa. Hoje a gente observa que muita gente gasta mais no acabamento, como eu passei para vocês lá atrás, né? A gente falou, é a fase que tem mais custo, né? Que mais exige aí que o proprietário ou para quem vai vender desembolse um pouco mais por causa dos materiais. Lembrando, pessoal, que é importante a estrutura da casa. Por quê? Porque não compensa você ter uma casa muito bonita se ela não tem uma boa estrutura, porque vai dar fissura, rachadura, trinca, né? Vai dar aqueles problemas, né, de principalmente quando você não passa aquele material isolante, principalmente na viga baldrame, né? Para não dar o bicho de areia que o pessoal fala, né? O que é o bicho de areia, pessoal? Nada mais é do que subir a questão ali você ter uma umidade grande na sua casa, subindo pela parte baldrame. E aí tem o problema depois de você ter que passar um produto, refazer e ter um custo a mais. É importante acompanhar essa questão aí, tá? Então, pessoal, para a realização correta dessas técnicas, é necessária a execução de um projeto que vai representar, ok, primeiramente a vontade de vocês, ou seja, de um cliente com a especificação técnica. Para quê? Para não ter aí o grande, né, que a gente sempre fala, o grande volume de custos adicionais, que a gente viu que projeto tem um volume a mais aí de custo no final. Sempre acontece, tá? Sempre acontece. Mesmo se eu tiver o projeto e a execução, né, ali, uma construção bem feita, pessoal, existe algum percentual, isso é comum, tá? É o chamado erro técnico, né, que as pessoas falam. Mas tem problema. Isso sem dúvida nenhuma. Se a sua obra for 100 mil reais, pode guardar 110 mil, tá? Professor, mas eu vou gastar 10 mil a mais? Pessoal, sempre tem um custo a mais. Isso é de praxe, tá? Não é que vai gastar. Você tem que ter como base, porque ocorre a questão de você alocar algum determinado custo e alguma parte ali da construção, tá? Dentro da importância do projeto, pessoal, a gente fala que na fase inicial, né, apesar na fase inicial do empreendimento haver poucas despesas com o projeto, sua capacidade de influenciar nos custos é máxima, como eu falei para vocês, tá? Mesmo assim, a gente observa que os projetos ainda são pouco valorizados, né? São de entregue às obras repletos de erros. Então, procure sempre um profissional capacitado. Pessoal, vocês vão ver aí preço de tudo, né? De todo tipo, tá? Vai ter preço aí muito barato, médio, alto. Então, exija qualidade. Acima de tudo, pessoal, a gente tem que levar em consideração qualidade, custo, né? Também o custo é essencial que a gente está estudando, e isso ocorre muito. Ah, mas eu vou pelo mais barato, né? Mais baratinho. Pessoal, fica um pouco mais caro no final. É importante vocês terem ideia sobre isso. Vai fazer qualquer coisa, é a mesma coisa de vocês terem algum problema de saúde e não forem no médico. A gente sabe que a consulta é cara, né? Às vezes se torna cara. É o valor do médico, né? Ah, eu vou no dentista, tem um valor dele. Para quê? Para que resolva o problema e não dê problema, né? Futuro, ou seja, problemas maiores. Isso é a mesma coisa da questão
da construção. Sempre um profissional. Vai ter custo? Coloca na ponta da caneta. Aquele profissional vai cobrar o valor que realmente deve ser cobrado, ou seja, o valor dele. E aí a gente tem essa questão das atividades com execução bem feita, qualidade e um menor custo, tá? Pesquisa realizada em vários países, pessoal, fala sobre a questão dos dados relativos às incidências de causas de falhas em edifícios. Indica 35% a 50% das falhas tem origem na etapa do projeto, então já começou errado, tá? Enquanto 20% a 30% tem origem na execução, então executou errado, e de 10% a 20% nos materiais e 10% são devidos ao uso, tá? Então, mau uso ali do materiais. Só para vocês terem ideia, né? Tudo se tem um valor aí diferente, que a gente pode ver em percentual, tá? Bom, segundo o PIS, pessoal, o projeto tem grande influência sobre os custos do edifício, através do quê? Das grandes possibilidades de alternativa. Então, existe nessa fase, né, onde a gente fala a questão de poucas despesas, porque já foi feito o projeto, já foi feito a questão do orçamento da execução, mas existe a questão da possibilidade do quê? De influência ali no custo total, né, no custo final de um empreendimento, que pode, é claro, diminuir sensivelmente. Isso é importante a gente analisar dentro de um projeto. Então, nós temos aqui o estudo de viabilidade, então, através desse gráfico a gente vê o estudo de viabilidade, a questão do estudo e do tempo, né? O que você tem mais custo? Quando você tem, né, basicamente ali, a ausência de um projeto. Quando você tem um estudo, né, quando você tem um estudo de viabilidade, você tem um projeto, uma boa contratação, esses custos reduzem muito, tá? Então, a gente tem aí a questão dessa curva, que nada mais representa que uma obra foi feita dentro dos padrões. Então, com o passar do tempo, uso e manutenção, você tem aí, basicamente, um custo menor. Aqui, pessoal, basicamente, o custo ele é maior porque são aqueles custos já previstos, tá? Então, você pode ver que essa reta aqui, ó, representa a capacidade de influenciar os custos do empreendimento. Então, quando se inicia uma obra, você já tem um custo definido, que você vai ter de mão de obra, materiais, né, projetos, profissionais acompanhando. Só que, com o passar dos anos, ó, ele tem o que? A baixa dos custos, porque toda obra tem manutenção, tá? Não adianta eu falar para vocês assim, você fazendo uma boa obra, que você não vai ter manutenção. Com o passar dos anos, 10, 15, 20 anos, alguma coisinha acontece, mas os custos é mínimo, tá? Dentro dessa questão, os custos é mínimo, tá? Então, existe aí 4 itens principal que deve ter maiores investimentos para uma melhor qualidade, também produtividade, tá? Que são integração entre projetos, ou seja, vários projetos integrados para não ter esse problema aí de diminuição de compartilhamento na execução, tá, dos projetos. É importante que o projeto sanitário, hidráulico, elétrico, estrutural, eles estejam integrados, tá, pessoal? Por quê? Porque cada um não interfira no outro. O que que isso representa? É quando você executa uma obra, né, um exemplo de uma fiação. Num projeto você passa uma fiação numa parede, e no mesmo projeto, se não tem integração, você passa um encanamento. E aí, como que você vai fazer? Então, é necessário que você tenha essa integração de projetos. Por isso que a gente fala, são projetos integrados, tá? Eu não sei se vocês já viram, mas possivelmente vocês vão ver posteriormente a questão dos projetos, né? Feito pelo BIM, tá, pessoal? BIM é uma nova ferramenta que está surgindo aí. A gente tem as ferramentas AutoCAD, a ferramenta, o Revit, né? Aí tem o Eberg, tem outros, né? Outros tipos de software que faz essa questão do integramento, né? A integração, para que não ocorra esse problema no aumento de custos, tá? Temos a questão da simplificação de projetos, que vai diminuir a variabilidade do projeto, né, do processo em geral, que vai dar ali os detalhes padronizados. Isso é muito importante também dentro de uma obra. Comunicação, essencial, pessoal, vai estabelecer o quê? Uma metodologia, uma transmissão de informação, que vai dar uma margem menor aí de erro. Integração, projeto e produção. Isso nada mais é do que o projeto e a parte da execução, tá, pessoal? Então, define-se ali o fluxo de produção, sequência de tarefas e o layout de canteiro de obra. Isso também reduz e muito a questão do custo, tá? Então, aqui nada mais é do que aquele que eu passei para vocês, né, os valores de correção para cada fase seguintes, então, relacionado ao custo relativo e o estágio do produto. Então, nós temos aí, uma vez o custo, a questão da concepção, 10 vezes o custo do projeto, né, 100 vezes o custo de construção, 1000 vezes o custo de produção, que seria o produto final, tá? Então, isso aqui nada mais é do que o custo relativo ao estágio do produto. Isso é importante a gente ter
ideia, tá? Então, relacionado aí aos custos relativos, né, a gente pode ver no quadro aí os valores de correção de erros no produto para cada fase que sofre um aumento de 10 vezes. Isso representa o quê? Errou, pessoal, automaticamente se tem aí a multiplicação, ou seja, se tem um valor de erro calculado, né, que varia de 1 a 1000. Então, por isso que a gente tem que fazer o quê? O projeto dentro dos padrões, para que não ocorra esse aumento dos custos relativos, tá? Bom, aqui basicamente entre os cálculos, tá, pessoal? Aqui a gente não vai falar muito, né, sobre essa questão dos cálculos. Isso aqui a gente já fez, basicamente vocês fizeram os cálculos em si, tá? Como eu falei para vocês, até o final aí a gente passa a questão, principalmente dos outros gabaritos, principalmente das contas de vocês, e aí na última aula a gente pode comentar, tá, pessoal? Tirar dúvida sobre a questão dos lançamentos, tá? Se não me engano, eu comecei já a corrigir as questões da última tarefa, né, da última atividade, e eu vi que eu coloquei lá 2 lançamentos, só 2 lançamentos, né? E teve gente que não observou a questão de a prazo e à vista, tá? Por quê? Porque eu coloquei 2 lançamentos, tá, pessoal? Se vocês forem ver na atividade, não é o mesmo lançamento, tá? Um é à vista, outro é a prazo. E aí eu vi que teve lá um aluno, 2 alunos que colocou os 2 à vista, mas um era a prazo, tá? Então verificar essa questão dos lançamentos, que nada mais é a questão pela compra, né, de materiais. Isso aqui vocês fizeram, a maioria acertaram, tá, pessoal? Registro de utilização do material de obra na edificação, tá, no residencial. Então, nós temos aqui a questão dos estoques, a parte de rateio, né, para cada apartamento. Então, a gente teve aí os custos, né, da obra geral, e aí eu fiz a divisão, porque basicamente os apartamentos eram iguais, áreas de 250 metros, então a gente faz o rateio dos custos, tá? Bom, pessoal, o documento necessário para a elaboração da planilha de controle de estoque entra aí a NB 140, tá? Principalmente para incorporação imobiliária. Então, para quem quiser obter maiores detalhes, pode pesquisar lá NB 140, fala sobre a elaboração dessa planilha de controle de estoque, tá? Então, no exemplo aí, a gente passou sobre a questão, né, como a empresa construtora ainda não vendeu nenhuma quantidade, né, nenhuma unidade do residencial, é feito apenas o controle dos custos na planilha. E aí fomos discriminando a cada etapa das vendas, tá? Falamos um pouquinho dos custos contratados, pessoal, que eles podem ser definidos como custos adicionais aos pagos ou incorridos relacionados às unidades vendidas. Então, são custos contratados para aplicação futura na obra, tá? Então, os custos contratados relativos ao empreendimento, que compreenda 2 ou mais unidades que deveriam ser apropriados a cada uma delas, ou seja, cada um teria um valor relativo à parte dos custos contratados, tá? Falamos também sobre que os custos contratados poderiam ser atualizados monetariamente e os valores referentes à atualização monetária dos custos contratados serão computados no custo de cada unidade vendida, tá? Falamos sobre a questão aí da demonstração analítica, que isso é dentro de um ambiente, né, de construtora, de construção, deve ter aí essa demonstração para fiscalização posteriormente da Receita Federal também, tá, pessoal? É importante a gente verificar isso. Falamos um pouquinho sobre a questão do custo contratado após a venda, tá? E aí a gente passou aqui nada mais do que um modelinho, né, do débito e crédito sobre a questão dos valores dos custos contratados, tanto no passivo como nas receitas, tá? Custo do imóvel vendido nada mais é do que o custo da mercadoria vendida, lembra? Lá na empresa comercial, basicamente seria essa forma de contabilização. Passamos aqui já a venda, tá? De prestação com pagamento restante ou total, então custo quanto aos custos contratados e pela execução. Então, basicamente, isso aí vocês podem verificar a questão dos lançamentos, tá? E tivemos aqui a questão dos custos contratados após a efetivação da venda, como foram contabilizados, tá? Então, a gente utiliza aí tanto as receitas como a questão do crédito no passivo circulante ou não circulante, tá? Aqui também, questão do custo contratado apropriável à unidade de vendas das obras em andamento, e aqui, posteriormente, por unidade, tá? Apropriação dos custos incorridos, tá ok? Então, isso aqui nada mais é do que a planilha, basicamente, do que a gente fez de cálculo. A questão aí dos
da retenção do PIS e COFINS, tá, pessoal? Principalmente para construtoras que entra aí na questão da tributação do lucro real, principalmente é para isso, tá? Então se calcula lá no faturamento. Então você tem aí a parcela do PIS e COFINS, tá? Aqui nada mais é do que os nota de serviço de prestação de serviço, tá? O ISS retido, INSS, né? Aí a gente acredita fornecedores. Então isso aqui nada mais é do que aqueles cálculos básicos que a gente fez. Lembrando, pessoal, que os cálculos é mais aprofundados. Então existem muitos outros cálculos, tá? Mas isso aqui nada mais é para vocês observarem a parte do lançamento inicial. Aqui tem a receita, né? Receita de venda dos edifícios, menos o custo incorrido até a data da venda. E a questão da inclusão dos custos contratados até a data da venda, tá? É o que ocorre, como eu falei para vocês, né? Diminuição do lucro bruto. Aí lá no final vai dar a redução do lucro líquido antes do imposto de renda, tá? Falamos um pouquinho do custo orçado, então é o total de gasto que o empreendimento terá para construir e entregar o projeto, tá, pessoal? Então isso aqui nada mais é desde a aquisição do terreno, engloba aí os materiais e serviços. Então, para construir um empreendimento são necessários milhares de itens, né, na obra, tá? Então, existe muita coisa ali por trás que você tem que computar, tá, pessoal? É muito importante você fazer o orçamento. Não é muito, né, não vamos dizer assim, não é muito difícil, mas não é simples também. Exige aí parte técnica, você analisar, mas isso aqui a gente aprende fazendo, tá? No cotidiano. Isso aqui, no início é difícil, mas depois vocês vão ver que é mamão com açúcar, né? É uma coisa bem fácil de se fazer, ok? Então, o conjunto desses itens, pessoal, da obra, que a gente engloba serviço, impostos estimados, chamamos aí de custos orçados, tá? Pessoal, acredito que vocês estão ouvindo um barulho aí de, eu acho que é furadeira. O vizinho acho que está fazendo uma revisão aqui, eu estou no quarto aqui, acho que está saindo um barulho aí, tá? Mas acho que daqui a pouquinho eles param ali, beleza? Bom, então, pessoal, a gente passou um pouquinho do exemplo prático para a composição do custo orçado, terreno, né? Então, o que entra aí na parte do terreno? Aquisição do imóvel, despesas adicionais, permuta, garantia, comissão de compra de terreno. Coloquei os gastos com aprovação, o que entra, né? Com a classificação dos gastos com aprovação, gastos com investigação do terreno, né? Lembra que eu falei para vocês, sondagem, laudos. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Principalmente para Sinop. Hoje não, hoje Sinop já tem aí um solo mais firme. Mas antigamente, para a gente fazer uma obra, principalmente ali do lado da Unemat, ali era uma chácara. Então vocês podem ver ali que ainda não se construiu nada, né? Porque ali tem uma mina. Não sei se vocês já sabem, mas tem uma mina ali. Ela não é tão assim superficial, mas ela tem uma base. Por isso que não construíram, e ali naquela redondeza ali, eles tiveram que abaixar o leito, né? Tentaram abaixar o leito dessa questão da mina ali, tudo. Ali, 20 anos atrás, era vamos dizer assim, uma área que tinha muita umidade, tá? Por causa dessa questão. Então, se vocês forem ver ali, naqueles terrenos, eles fizeram, principalmente naquele prédio ali, bem próximo ao Unemat, eles fizeram de estacas metálicas, tá? A gente tem estaca de concreto, que você, basicamente, você injeta ela no solo, né, e vai batendo, acredito que vocês já viram. Ali foi com estacas metálicas, tá? Por quê? Porque tinha grande probabilidade, né, de dar problemas, porque por causa do leito, né, ali da superfície, né, por ser muito úmida, dá problema na parte estrutural. Então, aquele prédio ali, a gente acompanhou no início, que ele foi feito por estacas metálicas. Mas, aí a gente pergunta, professor, mas a estaca metálica não tem a oxidação e tal, não dá aquele problema de corrosão? Eles passaram um material super resistente, um material ali bem adequado para esse tipo de construção, através da sondagem, tá, pessoal? Então, basicamente passaram um produto nas estacas metálicas e fizeram a parte da fundação com essas estacas. Se não me engano, foi o primeiro prédio, né, que o edifício que eles fizeram aí a questão dessas estacas, tá? A estaca chamada estacas metálicas, tá, pessoal? São várias estacas, conforme aquelas estacas de concreto, que aí vem lá um equipamento que vai alocando no chão, tá? Então vai batendo até finalizar, chegar a rocha-san, chamada rocha-san, porque daí não vai dar a questão de
de problema no solo, né, da estrutura não afundar, tá? Então chegou na rocha sã, basicamente eles param e faz ali o bloco de fundação, tá ok? Então dentro dessa questão temos os gastos com preparação do terreno, ó, gasto com incorporação, custos de construção de projetos, taxas de gerenciamento de obra e outros, tá? Então só para vocês terem ideia, o que entra a questão do custo orçado, não é tão simples assim, tá? Dentro dos custos orçados, pessoal, para a conclusão do empreendimento, ele pode sofrer alterações. São decorrentes de atualização monetária, que ocorre muito, alterações no projeto e correção monetária, tá? Isso é importante a gente saber. Dentro dessa questão do custo orçado, pessoal, pode resultar no surgimento de duas situações na comparação do orçamento com o realizado. Insuficiência do custo realizado, que nada mais é do que quando o custo orçado ele for superior ao realizado, e o excesso de custo realizado. Então, vamos dizer assim, é a diferença, né? É o contrário, quando o custo orçado for inferior ao realizado, tá? Bom, é importante ressaltar dentro dessa parte aqui, tá? Que a escolha do custo a ser adotado na contabilização das unidades comercializadas, ela pode ser feita por empreendimento, até o momento da venda na primeira unidade, tá? Então, existe essa questão da escolha do custo a ser adotado na contabilização, beleza? Bom, dentro dessa questão aqui, tá? Então, pessoal, dentro dessa questão do que a gente está falando dos custos orçados, refere-se aos empreendimentos que compreendem duas ou mais unidades. Então, a gente tem aí essa questão da diferença. Temos aqui a questão do tratamento contábil, tá? Dos custos orçados. Então, quanto ao valor do custo orçado referente ao imóvel não concluído, tá? Temos a questão do vendido à vista ou também a prazo, com pagamento total para o curso do período base da venda. Como eu passei para vocês, o modelo do débito e crédito, tá? Então, isso aqui a gente não vai entrar muito em detalhe, depois vocês podem dar uma lida, porque a gente tem ainda mais 3 aulas para a gente revisar, tá? Pessoal, o que vai cair na prova? Professor, vai cair alguma coisa nisso aqui? Pessoal, dessa parte aqui do que a gente passou, dos aspectos contábeis tributários, pode cair um lançamento ou outro ali, só para vocês marcar uma alternativa correta, tá? Mas possivelmente só vai ser 2 lançamentos de débito e crédito, só para vocês verificarem se o lançamento está certo, tá? A maioria vai ser parte de teoria, tá? Não vou passar nenhum cálculo para vocês fazer, porque não vai dar tempo, tá? Então vai ser aí, passo 2 contas daquela, e aí você escolhe a alternativa certa do débito ou crédito, tá? Como eu falei sobre a questão aí da demonstração analítica, é importante que a empresa deixa, né, na obra essa questão da demonstração do empreendimento, tá? E temos aqui o exemplo prático que eu passei para vocês sobre a questão do custo do imóvel, tá? Tem aqui uma tabela do custo orçado incorridos, né, e o saldo a incorrer, isso é importante a gente analisar. Isso aqui não se preocupa, tá, pessoal? Para quem for trabalhar na área, isso aqui inicialmente vocês vão aprender, tá? A obra lá na obra, eles vão ensinar vocês, tá? Por isso que é importante, se vocês têm vontade, pessoal, de trabalhar, é uma área crescente, tá? Quando a gente fala custo orçado, né? Orçamento, analítico, sintético, é importante a gente estar por dentro disso aqui. Isso aqui não é difícil, como eu falei, né? Às vezes, como vocês estão vendo agora, às vezes se torna um pouco difícil, né? Vai dar muita dor de cabeça. Não é, tá, pessoal? Isso aqui é importante vocês verificarem que aqui não tem nada de difícil. É eu colocar a mão na obra, né? Você desenvolver. Eu sempre falo, o mais difícil, pessoal, é você ter o quê? A compreensão do orçamento. Depois que você aprende, tudo se torna tranquilo e fácil, tá? Então, pessoal, temos aí a questão da parte dos registros, né, do custo orçado e crédito presumido. Então, a gente passou aqui sobre a questão dos custos orçados, como se faz o lançamento do crédito. Então, a gente tem o débito do PIS e COFINS a recuperar. Então, eu faço essa apropriação dos custos. Temos aqui os lançamentos das nossas notas fiscais de compras de materiais fornecidas pelo fornecedor, tá? Como se faz o lançamento também. Então, isso aqui nada mais é do que como uma base, tá? Lançamento da mão de obra, então tá aqui. Então, deu 100 mil reais, basicamente, eu jogo lá
acredito, folha de pagamento a pagar, né, porque eu estou pagando, e debito obras em andamento. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que a última aula que a gente teve. Lembra que eu mostrei essa continha aqui, ó, depois ela vai fechar, ou seja, obra acabada, né, debito obra acabada e credito obra em andamento. Então, todos os valores que eu fiz de lançamento débito, depois eu credito. Aqui é os encargos sociais a recolher também, tá? Baixa do custo orçado, ó, tá aqui, ó. Então, basicamente, eu tenho um encerramento. Não só em obra acabada, mas também da obra em andamento, eu faço os lançamentos aí do custo orçado efetivamente realizados dentro de uma construção, tá? Aqui mais uma planilha do custo orçado realizado e o saldo, tá? Isso aqui é muito importante a gente ver. E dentro dessa questão, temos aí a questão da parte da finalização, tá? Aqui, ó, lembra que eu falei para vocês? Foi aquele mesmo lançamento que vocês fizeram, ou vocês viram na última aula, né? Obras em andamento, ó, acredito ela, encerro ela e jogo para estoque de imóveis concluído, tá? E aqui é uma planilha final do estoque de imóveis concluídos lá do controle do permanente, tá ok? Então, essa foi aí a aula do dia 21. Então, como eu falei para vocês, uma aula mais resumida, né, pessoal? Basicamente, para a gente verificar essa parte, né? Como que faz os lançamentos. É desse modo, não é difícil, tá? Pessoal, alguma dúvida, pergunta até aqui? Vamos para a próxima aula, né? Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Então, vamos lá para a aula do dia 28. Aqui. Aula do dia 28. Bom, a aula do dia 28, pessoal, a gente falou sobre acompanhamento e controle de custos, né? Então, deixa eu só aumentar aqui. Como eu falo para vocês, eu não acho importante a gente ficar fazendo muito lançamento. O importante é você entender onde que cada conta ela tem aí a sua representatividade, né? Ou seja, o seu local vamos dizer assim, do destino final. Se é passivo, se é ativo, se é resultado do exercício futuro, se é receita, né? Se é um custo, né, que diminui lá do custo do imóvel vendido, como se fosse um custo da mercadoria vendida em si, tá? O lançamento, eu acredito que posteriormente fica um pouco mais fácil, você já sabendo aí do débito e crédito, tá? Então, pessoal, a gente fala aqui um pouquinho sobre os lançamentos, tá? Como que se faz os lançamentos pela venda de uma unidade à vista, né? Unidade já concluída à vista, então basicamente não difere, tá? Daquilo que a gente passou para vocês, ó. Toda vez que você fala venda, lembre-se, é uma receita, né? Ela vai lá para a DRE. Então a gente vai ter as receitas, despesas, apuração, aí lucro bruto, né? Menos as despesas operacionais, que aí eu vou ter lá no final lucro líquido, né? Antes do imposto de renda, ou lucro antes do imposto de renda e contribuição social, tá? Então temos aqui, ó, não difere quase nada, né, pessoal? Se vocês forem ver, é só as continhas, ó. Que a gente está falando de unidades, basicamente eu faço o lançamento de receitas, debito caixa ou banco, e aí dou baixa no estoque. Concluí, ó, custo das unidades vendidas. Isso é importante a gente verificar, tá? Então temos aí a questão do residencial, que eu passei para vocês, ó, tá? Então isso aqui é mais detalhado, um pouco mais detalhado em relação do que eu tinha já passado. E aqui a gente representa apenas a receita, né, de vendas, tá? Junto com o custo. Aqui temos a questão da venda a prazo, então basicamente nós temos a questão do lançamento. Ó, lembra que eu falei para vocês? Se vocês sabem fazer esse lançamento, pessoal, então não tem por que a gente ficar repetindo aqui, se torna muito repetitivo, né? Então, se eu vendi, né, um imóvel a prazo, nada mais é do que o débito vai ser cliente, não vai ser mais caixa e banco, então vai ser cliente, como se fosse uma duplicados a receber, que vocês vão ter aí o direito de receber. E aqui nada mais é do que lá na DRE, né? Dou baixa no estoque do imóvel, unidade, e debito lá na DRE, ó, custo das unidades vendidas, que seria o custo da mercadoria vendida, né? Mas como o caso eu construí, nada mais é do que o lançamento vai ser custo das unidades vendidas. Então temos aqui com o pagamento restante previsto, então nada mais é do que a parte parcelado, né? Se tem aí um pouquinho de diferença de lançamento, mas também não é tão complicado assim, tá? Então nós temos aqui a receita diferida das unidades vendidas e crédito clientes, tá? Temos aqui, ó, também, então o estoque, então é um pouquinho diferente esses lançamentos,
pelo registro dos custos do imóvel vendido com pagamento restante parcelado, tá? Aí pelo recebimento, então nada mais é do que você faz uma apropriação, tá, pessoal? Você apropria a data do recebimento da parcela, que está aqui, ó, cliente, recebi, debito caixa ou banco, tá? E aí dou baixa nas receitas e unidades vendidas, credito, né? Credito porque eu vendi, e debito em receita diferida das unidades vendidas. E posteriormente eu vou dando baixa delas, tá? Ó, custo diferido das unidades vendidas e custo das unidades vendidas, tá? Então a gente pode observar que o grupo de resultados do exercício futuro é bastante utilizado nas empresas de incorporação imobiliária, tá, pessoal? É um grupo aí que é muito utilizado por causa dessa questão, tá? Então as empresas assim fazem devido que as orientações fornecidas pela legislação fiscal, tá? Temos aqui a vendas a prazo das unidades concluídas, então a gente repete os lançamentos, ó. Então nós temos aí os valores, tá? Como se faz o lançamento? Tem uma venda total dos custos incorridos e pagos, o lucro apurado, menos, né, os 10%, que é a entrada, e aí 12 parcelas mensais de 37.050. E aí a gente faz os lançamentos, né, faz a apuração lá do resultado do exercício, conforme a gente tem o recebimento, tá? Então tá aqui, ó, recebi 10%, e aí o restante vai ser dado baixa conforme as parcelas, tá? E aqui temos mais os lançamentos dos estoques, né? Baixo o estoque e faço os 2 lançamentos, tá? Que 2 lançamentos? Pessoal, o custo das unidades vendidas vai lá para o resultado do exercício, tá? E depois eu lanço lá nos resultados do exercício futuro do custo diferido das unidades, que aí esse valor vai sendo dando, né? Vai ser dado baixa conforme as parcelas recebidas. Tá aqui, ó. Então é bem tranquilo, tá, pessoal? Não é difícil isso aqui, não. É bem legal trabalhar, tá? E aí nós temos aqui a questão dos cálculos, né? Que a gente passou o quanto representa, tá? Então, primeiramente, é importante a gente observar a relação existente entre o custo do imóvel vendido e o seu preço de venda. Então, 273 mil dividido por 500, eu tenho 54,64. Então, sabe-se que o resultado bruto representa 45%, né? Que nada mais é do que a diferença do valor de venda. Então, eu tenho o custo e tenho a receita. Então, o resultado bruto representa 45%, tá? Como o valor recebido no ato da venda representa 10% do total do contrato, o mesmo percentual do custo da unidade deve ser apropriado no resultado do período, enquanto os restantes 90% serão diferidos para apropriação quando do recebimento das demais parcelas, como eu falei para vocês, tá, pessoal? Então, isso aqui para a gente conhecer nada mais é do que os 10% que eu paguei é 10% do custo. Então, eu faço a apropriação. Lembra? 50 mil menos 27, eu tenho lá o resultado bruto de 22 mil. E aí eu posso fazer a apuração mensal, tá? Então, se conhecermos o resultado do período, para calcular o custo a ser apropriado, basta uma operação básica de subtração, tá? Ou seja, o valor recebido menos o bruto, que aí eu tenho, né, o resultado do custo. Isso aqui nada mais é do que o inverso, né, pessoal? Aquelas continhas que a gente vai achar o x, né? Lembra da equação do segundo grau que a gente faz, ou uma continha que seja para achar um percentual, um valor? É só você modificar, né? Se o resultado bruto já é o valor de x, eu altero, né? E aí eu encontro o valor que eu quero de custo. Quando eu não tenho, se eu tenho o valor total e tenho um valor de venda, eu faço essa conversão e acho a questão do custo, tá? Então nós temos aqui a questão do recebimento da primeira parcela, ó, tá? E assim por diante a gente vai fazendo os lançamentos. Pessoal, é muito legal, né? E gostoso fazer isso aqui. Como eu sempre falo, né? Isso aqui a gente em sala de aula presencialmente ficaria bem mais bacana, né? A gente resolver um desses aqui bem detalhadamente, né? Aqui fica um pouco difícil, mas para vocês compreender como que faz isso aqui, tá? Ó, a receita de venda, o custo do imóvel e assim por diante. Aí eu passei a questão do reconhecimento da receita, tá? Como a questão também do controle, né, de clientes e receita versus os custos efetivos, o que foi realmente gasto, tá? Temos aqui as receitas diferidas e o custo diferido, tá? E os procedimentos a serem adotados, no caso da venda das unidades em construção, bem como a apropriação dos custos, são bem diferenciados dos critérios utilizados nas vendas dessas unidades, tá?
Então, Scherer, pessoal, diz assim, uma unidade imobiliária não é uma mercadoria que sai das gôndolas e o comprador leva para casa. Por quê? Porque você vai, basicamente, produzir algo, você vai construir, né? Então, exige esse conceito, né, da gente colocar como a unidade imobiliária, ela tem que ter um departamento da parte de orçamento, de custo, porque vai envolver e vai abranger muito custo, como vocês viram falar, sobre a parte da construção. Não é tão simples assim, exige alguns detalhes, tá? Repito, não é difícil, mas existe muito detalhe, tá? Bom, dentro dessa concepção, a gente fala que quando o contribuinte não se interessar pela inclusão do custo orçado no imóvel, né, temos aí as apurações e apropriação de custo de uma forma diferente, tá? E as eventuais atualizações monetárias dos custos contratados, que devem ser feitos, né, ou realizados, observando alguns requisitos, pessoal, ou normas. Inicialmente, deve ser apurado por custo da unidade vendida até a efetivação da venda. Uma vez o custo da unidade vendida, o lucro deverá ser apurado em seguida, computado integralmente, nada mais é do que aquilo que eu falo, né, do recolhimento do imposto. Então, você pode recolher no final, né, do ano, na apuração total ou mensal. O importante é que a empresa faça o recolhimento mensal, que não venha um valor muito grande, né. Hoje as empresas, às vezes, estranham pelo valor alto, né, que tem aí dos impostos. Temos aqui a contabilização da venda, que vai ser realizada da seguinte maneira. Então, isso aqui é a venda à vista de uma unidade em construção sem adoção do custo orçado, tá? Pelo reconhecimento dos custos incorridos até a data da venda. Temos a questão aí do reconhecimento dos custos incorridos, tá, pessoal? Então, a gente utiliza muito essa parte aí do custo, né? Do custo incorrido, orçado, depende como a empresa vai adotar a finalização desses custos, tá? Temos aqui a questão pela venda à vista, então nós temos aí o resultado da receita, 500 mil, que a gente passou para vocês, apropriação dos custos incorridos até a data da venda, tá? Do controle permanente, e aí nós temos uma demonstração do resultado bruto. Então vocês podem ver que um difere do outro, tá, pessoal? Algumas análises que a gente faz difere, e isso vai de cada empresa. Qual que é o melhor? Qual que é a melhor forma de apuração? Então é necessário também o conhecimento, tá? Temos aqui os estoques de obra em andamento, então nós temos aí a questão dos custos acumulados e os custos incorridos do mês, como que foram feitos a parte de alocação, tá? E temos aí a baixa dos estoques em andamento, quando a gente tem aí a venda do exemplo de um apartamento, tá? Aqui temos pelo reconhecimento dos custos incorridos, então a gente se faz o lançamento também, tá? E assim a gente tem as análises gerais. Então, em relação a registros contábeis da receita e dos custos incorridos até a data da venda, serão idênticos aos dispostos comentados que a gente já falou aí, tá? Então, em relação aos custos orçados, será apurado mediante distribuição proporcional entre ali os apartamentos por todas as unidades do empreendimento. É o chamado rateio, né? Que a gente faz o rateio, basicamente, proporcional para cada unidade relacionado aos custos. É importante a gente verificar isso aí, tá? Temos, então, aqui as vendas à vista das unidades em construção com adoção do custo orçado, tá? Então, nós temos mais uma continha que entra lá no passivo circulante, né? Custos orçados a incorrer e custo das unidades vendidas, tá? E pelo registro dos custos incorridos após a venda, estoque em construção do baixa e lanço lá no passivo circulante custos orçados efetivamente realizados, tá? Temos mais um exemplo aqui, né? Da venda, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E, basicamente, esse é o lançamento aí do débito e crédito relacionado à venda à vista, tá? Desse apartamento. Então, temos aqui a apropriação dos custos incorridos, das obras em andamento e do custo do imóvel vendido, tá? Do valor de 56 mil, tá na planilha. E aqui nós temos o controle de custos orçados de rateio, tá? É importante, pessoal, a gente observar, tá? A questão do rateio, ó, tanto de mão de obra, material, serviços, né? Empreiteiro, encargos sociais. Então, tendo 940 mil, faço a divisão para cada apartamento, tá? O importante é essa questão aí da alocação. Registro pela parcela, então nós temos aqui os valores apurados conforme planilha, tá? Sem custo orçado e com custo orçado, do PIS e COFINS, né? E temos aqui o registro dos custos orçados de uma determinada unidade, tá? Custo orçado e crédito presumido. Aí eu tenho a questão
do débito de PIS e COFINS a recuperar. Por quê? Porque já foi pago lá na questão do faturamento, tá? E aí a DRI bem curta demonstrando essa parte aí do custo do imóvel vendido. Temos abaixo do custo orçado, apropriado também, tá? Referente aos custos incorridos. Então isso aqui é importante, pessoal, depois vocês, tendo um tempinho, dá uma lida, né? Dá uma verificada. Por isso que eu falo, às vezes aqui na aula é um pouco rápido, a gente passa, a gente não tem muito tempo, eu prefiro sempre fazer isso aqui na lousa, né, no quadro, que aí a gente até coloca o aluno para desenvolver também uma atividade, né? Fica bem bacana ali a gente trabalhar também com o desenvolvimento da atividade no quadro. Mas aqui, basicamente, a gente passa para vocês verificarem e, posteriormente, vocês fazem uma leitura prévia, tá? Temos aqui o rateio dos custos orçados, o crédito presumido também, tá? Detalhado aí com o custo orçado menos os custos incorridos e o saldo. Então é importante a gente verificar, por quê? Porque isso aqui, através dessa tabela, pessoal, dessa planilha, a gente vai precisar saber do valor dos lançamentos. E aí nós temos os rateios, né? Tanto do crédito de PIS e COFINS, isso é muito comum acontecer, e através desses valores da planilha, eu faço a parte do lançamento, tá? Então isso aqui nada mais é do crédito presumido, do COFINS e do PIS, tá? Temos aqui a questão da venda a prazo da unidade em construção sem adoção do custo orçado. Então, lembrando, pessoal, que isso aqui vai muito mais além do que isso aqui, tá? Que a gente está passando. Por quê? Existem muitos outros lançamentos, mas não é o comum se utilizar, tá? O mais comum, por isso que a gente fez aí uma aula para vocês detalhando o que é mais utilizado no cotidiano, na empresa imobiliária, tá? Mas existem muitos outros, principalmente grandes empresas, né? Não aqui em Sinop, mas grandes empresas, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Existem muitos outros lançamentos. Isso aqui, é claro, é o que é o mais comum utilizado, tá? Temos aqui a questão das apurações iniciais de custos, né? Que eu passei para vocês, os registros dos custos incorridos até o momento da venda. Então, temos aí a questão dos lançamentos. Algumas partes se repete, tá, pessoal? Mas outras tem essa questão do diferimento de lançamento de conta, tá? Então, temos a questão do reconhecimento do lucro bruto, né, que a gente pode observar aí que ele deve ser feito proporcionalmente à receita da venda, como eu falei para vocês, por cada período base, e as transferências parciais do lucro bruto, do resultado do exercício futuro, para o resultado de cada período base, serão feitas sempre com base na realização atualizada entre o lucro bruto e a receita bruta de venda, tá? Temos aqui pelo reconhecimento da receita recebida no período, então temos o débito e o crédito, né? Reconhecimento dos custos relativos também. Então, efetuando os lançamentos acima, já será possível definir o valor bruto a ser reconhecido referente recebimento da primeira parcela. Então, por isso que eu falo, né? Isso aqui é no cotidiano que a gente vai observar a questão das planilhas, né? Que a gente passou. Porque é importante, né? É muito importante vocês terem base relacionada à questão do custos orçados, os custos que foram exatamente efetivados dentro de uma obra. E aqui nada mais é do que a continuação. Vocês podem ver que algumas coisas se repetem, né? Mas o que se repete mesmo, pessoal, basicamente são valores. E aí, dependendo qual tipo de venda a prazo, né, em construção com adoção ou sem adoção do custo orçado, tem a alteração aí das contas, tá? Então, isso aqui nada mais é do que uma planilha. Essa parte da aula, pessoal, foi realmente extraída aí do livro, tá? Da parte de contabilidade para a empresa construtora, então só para a gente verificar. Acredito que isso aqui é novo para vocês, mas isso aqui não impede que vocês prossigam, né? Vou fazer uma pós-graduação, vou fazer mais cursos. É importante vocês terem em mente isso, tá? É uma coisa nova, né? Que eu digo assim, na cidade, não se tem muito profissional para estar executando essa questão desse tipo de serviço, tá? Existe, mas não muito, tá? Então, para vocês aí que já estão se formando, já na reta final, é importante que vocês venham com bons olhos essa oportunidade, tá? E aqui temos a questão do controle de clientes, então a gente mostra, né, a parte aí dos custos incorridos, custos acumulados e realmente os custos efetivos acumulados mês e dos valores de saldos devedores e valores principais, tá? Então, isso aqui também temos a questão do cálculo, de conhecer do custo apropriado, tá? Não vou ficar falando muito para não ser muito repetitivo.
E aqui o lançamento do custo a ser apropriado no resultado do período, lá na DRE, tá? Aí a demonstração do resultado do exercício, tá? E aí mais uma planilha sobre o estoque da obra, custo acumulado e custo incorrido do mês, e baixa do estoque. Atualização da planilha, tá? Do cliente, beleza, pessoal? Aqui nada mais é do que a questão da parte dos pagamentos. Então, o que for pago, basicamente você vai dando baixa na planilha. Aqui mais uma planilha de atualização, né? De atualização da receita diferida e do custo diferido, tá? E a questão aqui nós temos a questão do lançamento da baixa do estoque conforme as vendas, tá? E aí os valores finais que a gente traz aí do custo do imóvel vendido referente a uma parcela. E aqui a gente tem a DRE. Pessoal, lembrando, sei que é um pouco rápido, né? Deixa eu ver aqui. Então, só para vocês terem ideia, é um pouco rápido que a gente está fazendo essa revisão, mas como eu falei para vocês, não deixe de ver posteriormente as aulas, né? Observar se vocês têm interesse. Isso é importante, que o aluno depois desenvolva por si só uma metodologia, um meio de estar captando essas mensagens e futuramente estar trabalhando numa grande construtora, que eu sei que Sinop exige profissionais capacitados igual a vocês para estarem executando esse tipo de tarefa, tá? Então, construção seria basicamente isso, beleza? Dúvidas, perguntas? Não? Então, vamos para a próxima aula aqui, né? Deixa eu passar aqui para a próxima aula. Deixa eu ver aqui, a nossa terceira aula de revisão 5/7. Então, vamos falar um pouquinho das análises das variações na construção civil. Deixa eu subir a aula aqui. E aí a gente passa para a última aula, né? Vamos lá. Bom, acredito que vocês já estão vendo aí na tela, né? Qualquer dúvida, vocês podem estarem me perguntando, tá? Vamos lá, então. Bom, pessoal, então a gente falou um pouquinho das análises das variações na construção civil. A gente sabe que existe essa questão da variação de valores, né? Variação. Então, sobre o questionamento, relação custos e benefícios das informações contábeis, assim se expressa Martins. Então, cada informação provoca um gasto, tá? Nenhuma é gratuita e pode trazer um benefício. Pessoal, repetindo, é importante que vocês não deixem, né, essa disciplina, igual eu falo para vocês, é uma disciplina, é a primeira vez que ela está sendo ministrada, e é claro que provavelmente vai passar por adaptação, alguma coisa ou outra, mas é importante que vocês vejam com bons olhos, tá? Eu mesmo, eu dou aula numa faculdade particular, e lá não tem essa disciplina, tá? Então é uma disciplina eletiva de vocês, nova, que vem o quê? Mostrar para vocês uma nova oportunidade. Por quê? Muita gente, às vezes, quer trabalhar na parte de perícia, auditoria, né? Quer, mesmo não entrando nessa área, mas quer na parte contábil, parte escrita, RH, mas essa é uma área que ela está crescente, tá? Vocês podem ver aí, não Sinop, mas em todo o Brasil, as construções. É importante a gente ver com os bons olhos para que a gente possa ser destaque posteriormente, tá? Então não deixe de posteriormente vocês fazerem curso, uma pós e continuar estudando sobre custo para construção civil dentro da área contábil, tá? Então, em relação ao gasto e benefício, pessoal, precisa ser muito bem avaliado na hora da implantação do sistema, tá? E mesmo depois, durante todo o seu funcionamento. É necessário a gente fazer uma análise geral, tá? Então, diariamente, pessoal, a gente sabe que são encontrados inúmeros relatórios com números e dados que acabam por nunca virar informação, né? Então, a gente tem ali vários dados, não se processa, não se tem informações, tá? Ou seja, não vão trazer qualquer benefício para nós, mas é necessário a gente ter ideia, né, do que a gente está vendo, né, vamos dizer assim, uma análise de forma mais comum de apresentação. O que seria isso? É a mesma coisa, lá vocês fizeram, acredito que a maioria de vocês fizeram, análise das demonstrações contábeis. O que é mais difícil em análise das demonstrações contábeis? É vocês fazerem um relatório, certo? Mas se vocês compreenderem, né, o que a gente quer dizer com liquidez imediata, liquidez geral, liquidez seca, né,
Basicamente, vocês verem a composição da conta, automaticamente aquela divisão tem nada mais do que um resultado positivo ou negativo para a empresa. Será que a empresa está na mão de terceiro? Será que a empresa está com capital próprio, né? Está ali, vamos dizer assim, funcionando em bom estado? É importante a gente ter uma análise geral, conhecer, não só ver números, ver percentuais. É importante, dentro da área da construção civil, a gente também ter essa noção dos relatórios. O que esses relatórios trazem de benefícios para mim, principalmente como um profissional, tá? Então, pessoal, é imprescindível que o controle contábil, tanto para as receitas como para os custos, seja efetuado de maneira individual, tá? Há que se ter uma contabilidade que registre as operações pelo empreendimento, seja um loteamento, edifício, entre outros, e que, indubitavelmente, vai facilitar as análises de pertinência, tá? Isso que a gente fala, né? É necessário a gente ter a compreensão, tá? Pegar esses relatórios, compreender e tomar uma melhor decisão, tá? Que vai contemplar, é claro, né? Tanto aí a empresa em sua totalidade, como também em algumas determinações, tá? Fica evidente que para a adoção de tal sistemática, né, é necessário um controle acurado de aquisições, tanto utilização de materiais, contratos de empreitadas, para quê? Para que a contabilidade ofereça relatórios que vai apontar resultados individuais. O que isso a gente quer dizer? É necessário que você tenha uma informação verdadeira, uma informação correta, concreta. Por quê? Porque quando você chega em questão de orçamento e custo, pessoal, vocês vão ver tanto números que vocês ficam, aí com dor de cabeça. Mas é necessário a gente lançar, a gente compreender. Por isso que eu falo, pessoal, na engenharia se tem aí o engenheiro orçamentista, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas se tem o engenheiro orçamentista. Poucos que querem fazer esse trabalho, tá? Não é muitos, por quê? Porque exige muito essa questão de conhecimento. Ah, mas é só o engenheiro que faz a questão do orçamento? Não, o contador também pode fazer. É só se especializar nessa área, tá? E tá crescente. Então, por isso que eu falo para vocês, não deixe de estar aí atuando também nessa área, oferecendo o serviço de vocês, hein? Olha que bacana, né? Vocês se especializar, vocês, vamos dizer assim, fazer um curso, treinar e depois levar um currículo aí para uma construtora, né? Além de ser contador, você trabalhar com orçamento, acompanhamento de obra, tá? Por quê, pessoal? Não é só o engenheiro que pode ser o acompanhante ali da obra. Você, né? Você, contador, você pode ser um diferencial, né? Acompanhando essas questões. Eu sei que é muito difícil, mas não é impossível. É importante que você tenha o conhecimento. Então, para quem quer aí trabalhar, é uma dica que a gente fala, tá? Então, pessoal, dentro dessa questão da utilização de materiais, contratos de empreitada, então, para que a contabilidade ofereça relatórios que aponte resultados individuais, né, que vai sugerir o quê? Medidas saneadoras, aquelas que pode cobrir aí os eventuais prejuízos. Então, para análise da variação, nós temos aí análise que a gente vai falar sobre a variação de custo, aí tem outros tipos de variação. Então, essa análise da variação, ela vai visar o fornecimento de informações sobre causa, impactos e ações de correção da empresa, tá? Mas o que isso representa? Variação de custo, pessoal, a quantidade de déficit ou excedente orçamentário em um determinado momento expressa como a diferença entre o valor agregado e a questão do custo real, tá? Temos a questão da variação de custo. Então, posteriormente, vai ter o exemplo aí para vocês compreenderem. Acredito que até vocês fizeram essa atividade, né? O que representa a variação de custo? Quando eu falo variação de custo, vai representar o desvio entre quanto deveria ter custado aquilo que foi realizado e o quanto realmente custou, né? O chamado discrepância, né? A variação. Então, dá uma noção do desempenho do custo do projeto, mas é necessário acompanhamento. VC, variação de custo, né? O que eu quero saber? Valor agregado menos o custo real. Vai ter sobra? Vai ter prejuízo? É isso que a gente tem como análise, tá? Então, a gente analisando essa fórmula, a gente pode concluir, tá? O VC, tá? Variação de custo maior que zero. O projeto gastou menos do que o previsto para realizar o trabalho. O que isso representa? Que o valor agregado era maior do que o custo real, tá? Igual a zero. O projeto gastou exatamente o que foi previsto, tá? E o VC, menor que zero. O projeto gastou mais do que o previsto. Então, pessoal, isso aqui nada mais é do que a gente analisar. Lembra que eu falei a questão da mão de obra, principalmente a parte de
produção de um colaborador. A gente faz análise através disso aqui também, tá? É importante a gente analisar. Temos as variações de prazos, é uma medida de desempenho do cronograma, né, que vai expressar como a diferença entre o valor agregado e o valor planejado. É quase a mesma coisa que o valor de custo, né? E temos o valor do término, né, ali no término, uma projeção de quantidade de déficit ou de excedente do orçamento, expressa como a diferença entre o orçamento no término e a estimativa no término. São continhas, pessoal, bem bobas, né? Se a gente for observar, mas dá um resultado no final, porque você pode fazer uma comparação, tá? Isso aqui já é um tema de TCC, né? Para quem não fez aí, ó, quem sabe fazer? Eu acredito que ninguém fez ainda, tá, pessoal? Da parte de construção civil. Então, você pode pegar essas variações, né, esses índices, e fazer um TCC, tá? Uma dica que a gente deixa para vocês aí. Temos aí estudo da variação do prazo, então a VPR é uma medida de desempenho do cronograma que vai expressar como a diferença entre os valores agregado e planejado. Então, de uma forma geral, todos vão ser do agregado e planejado, tá? Então, é a quantidade de adiantamento ou atraso do projeto quanto à data da entrega planejada, tá? Isso vai envolver o quê? Em um determinado momento, tá? Então, em outras palavras, que a gente pode dizer, representa o desvio entre o trabalho realizado, ali agregado, e o que deveria ter sido realizado, ou seja, dentro do planejamento, tá? Então, nós temos aqui a fórmula, né, da variação de prazo. Então, representa o desvio entre quanto trabalhado, né, o quanto trabalho foi produzido até a data e o quanto deveria ter sido produzido de acordo com o planejado. Então, dá uma ideia, né, de quanto o projeto está agregando a mais ou a menos que se havia previsto. Então, VPR é igual VA menos VP. Então, nós temos aqui a questão do VPR, variação de prazo, VA, valor agregado, e a questão do valor previsto, tá? Temos aqui, ó, analisando essa questão da fórmula. Então, VPR maior que zero, pessoal, foi realizado mais trabalho que o previsto. Igual a zero, foi exatamente igual. E menor que zero, foi realizado menos trabalho do que o previsto, tá? Estudo da variação de prazo, então nós temos aí a questão dos resumos, né? Quando o VPR for maior que zero, que a gente já falou, significa que o projeto está adiantado, ou seja, foi realizado mais trabalho, né? Aquela data do que o previsto inicialmente. Isso é bom? Muito bom. Por quê? Porque em alguma etapa da obra, pessoal, pode atrasar. E esse ganho que eu tive, né, vai complementar aquele atraso na obra. Lembra aquelas construtoras que fala que vai te entregar a casa em 3 meses e não entrega? Por quê? Porque não foi levado em consideração alguns estudos, né, que devem ser realizados, tá? Aí deve levar em consideração a questão da chuva, a questão da mão de obra, a questão do material. Então, tudo isso entra para cada questão do custo, tá? Então, pessoal, como a gente já falou, VPR igual a zero, o projeto está no prazo, tá? Então, assim, o ideal seria manter no ritmo do trabalho. Menor que zero significa que está atrasado. Isso aqui, vocês podem até algum outro pensar, mas isso aqui entra, né, numa construção aí que o pessoal de comum, de uma construtora que se faz. Sim, pessoal, isso aqui já está sendo adotado pelas empresas, porque eles veem, né, com os bons olhos esse estudo de variação, tá? Eles podem ter uma análise. Não é só eu ter o projeto, se eu ter o material, se ter a mão de obra, é necessário fazer um estudo, tá? Então, pode ser um resultado de contratempos em serviços, como a mudança da última hora do projeto, funcionários improdutivos, né, falta de materiais, chuvas, terremotos, furacão, como em outros países. Então, isso aqui é feito um estudo, basicamente, do que realmente acontece na obra, tá? Temos a questão dos indicadores do modelo valor agregado, que é para a construção civil. Então, além dos parâmetros já correlacionados, né, apresentados, a AVA permite o quê? A projeção de prazos e custo por meio de indicadores, tá? Então, são eles o índice de desempenho de custo, o IDC, e o índice de desempenho de prazo, chamado IDP, tá? Então, o que é o IDC? É o índice, né, de desenvolvimento de custo, é o quociente entre o valor agregado e o custo real, tá? Representa a porcentagem do gasto real, que pode ser avaliado como projeto que está sendo ali conduzido. Então, quando a gente analisa o valor do IDC, em torno de 1, tem um valor igual a 1, tá? Então, temos aqui a fórmula do IDC, ó. IDC é igual ao VA dividido pelo CR. Isso aqui já é em percentual, lá a gente tem em valores, né? Lembra das fórmulas anteriores? Então, aqui trata sobre o percentual. VA, valor agregado, dividido pelo custo real,
tá? Posso utilizar os dois sim, para a gente fazer aí uma análise, principalmente para expressar em gráficos, né? É bem bacana isso aí, tá? IDC maior que 1, o custo real foi menor que o orçado para o trabalho realizado. IDC igual a 1 até a data, o trabalho foi realizado exatamente com o valor orçado para ele. E o IDC menor que 1, o trabalho foi realizado a um custo maior que o previsto. Repito, pessoal, uma boa dica aí para quem ainda não fez TCC, hein? Fazer uma análise dessa numa obra, de uma construção, seria bacana o trabalho de vocês, tá? Então tá aqui, ó, o IDC, pessoal. Por exemplo, uma atividade com IDC 066 indica que o seu trabalho realizado representou 66% do gasto real. Então o projeto está agregando 66 centavos a cada R$1 investido. Logo está sendo mal conduzido. E aí a gente pode fazer uma média, né, desses valores, tá? E o IDP? O IDP nada mais é do que, né, a razão entre o VA e o VP. Então, é a medida de eficiência do cronograma que expressa como a razão entre o valor agregado e o valor planejado, medindo aí o grau de eficiência da equipe, tá, pessoal? Então, temos aqui a fórmula, do mesmo modo que a gente viu lá no IDC, valor agregado dividido pelo valor previsto, tá? Analisando essa fórmula, IDP maior que 1 foi realizado mais trabalho que o previsto, igual a 1 trabalho foi exatamente igual ao previsto, e menor que 1 foi realizado menos trabalho do que o previsto. Só para vocês terem ideia, né? Através dessas análises, pessoal, é importante a gente tomar decisão na obra, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, esses cálculos não é à toa que foram expressos aí, principalmente para quem trabalha numa construtora, numa imobiliária, quer trabalhar com essa parte, é para você fazer um estudo, né? Se está ocorrendo bem ou não, se o cronograma está aí, de vento ao popa, está sendo realizado conforme o planejado, tá? Então, pessoal, apesar de se basear em valores financeiros, é um indicador de atraso ou adiantamento de tempo, né? O índice de desempenho de prazo. Então, o valor do IDP menor que 1 vai indicar menos trabalho, como a gente já passou. Uma vez que o IDP mede todo o trabalho do projeto, o desempenho no caminho crítico, determinando aí a questão do diagrama de redes, que deve ser analisado e determinar o projeto em um término já planejado, tá? Por exemplo, né, temos aí, ó, imagina uma atividade que possui um valor agregado de 3 mil e o valor planejado de 4 mil. Então, o IDP será de 0,75, representa 75%, né? Esta taxa, ela demonstra que o trabalho executado vale 75% do planejado, tá? O inverso do índice VP dividido pelo VA fornece 1,33, que indica que há um atraso de 33% no prazo, tá? Então, tá aí, ó. Temos a questão desse livro, Planejamento e Controle de Obras, do autor Aldo Dóris Matos, se alguém tiver interesse, tá, de dar uma analisada. Como eu falei para vocês, pessoal, quando se fala custo na construção civil, vocês vão ver muita questão envolvida a engenharia. Mas a gente tem aí os livros também específicos para a área da parte contábil. O que a parte da contabilidade traz? Os lançamentos, como se faz a parte do lançamento, tá? E aí aqui a gente colocou um exemplo, né? Ao final de 4 meses, uma central de pré-moldados produziu aí 240 peças, tendo gasto de 48 mil, e de acordo com o planejamento, né, o orçamento da obra, neste prazo, a central deveria ter produzido 300 peças ao custo de 220, tá? Então, como que fica, né, o cálculo? Então, tudo que a gente falou aí dos índices, né, dessa análise que a gente faz, nós temos aí a questão do VP, VA, CR. Então, nós temos aqui, ó, no valor planejado, 66 mil, 300 vezes 220, 66 mil, que seria o valor que deveria ser gasto até a data. Valor agregado, tá? É o valor real, né, que foi consumido. 240 vezes 220, 52.800, custo orçado pelo trabalho realizado. E o custo realizado, 48 mil, gasto até a certa data. O que isso representa, né? Aqui, ó, na variação de custo, nós tivemos basicamente um lucro, vamos dizer assim, né? Um rendimento muito bom. Por quê? Porque o valor agregado foi calculado 52 e o real, que foi realizado, 48. Então, tive uma sobra de 4.800, tá? A variação de prazos, então nós temos aqui uma variação de prazos, basicamente de negativo, 13.200. Então, já é uma perda, né? Tivemos o índice de determinação de custo, IDC, de 1,10, tá?
E o índice de determinação de prazo, tivemos um valor de 0,80. Então, aqui eu tive um bom rendimento e aqui um mau rendimento. Por quê? Porque pelo valor agregado e valor planejado, né, só 0,80%, né, o valor agregado representou do planejado, tá? Temos aqui outros exemplos, tá? Então, com base nesses exemplos, a gente sabe que o projeto está ocorrendo abaixo do orçamento, pois o VC foi maior que 0, tá? Então, basicamente, gastou menos do que planejado. O cronograma está atrasado, né? No 2, tá, pessoal? Só voltando aqui para vocês verem aqui, ó. Tá? 1, 2, 3, 4. Acho que faltou a numeração aqui, mas dá para vocês observarem, né? Então, o cronograma está atrasado, pois o VPR é menor que 0, então a central produziu menos do que o previsto para 4 meses, tá? Então, a central vem produzindo peças de maneira menos onerosa, ou seja, com menos valor, menos custo, que o previsto, pois o IDC é maior que 0, orçamento superando 10% do planejado. É isso aqui, ó, tá? E aqui o rendimento caiu, né? 20%. Então, representa que a central vem produzindo peças a um ritmo mais lento do que o previsto. O IDP menor que 1, sua produção está em 80%, né? Somente em apenas 80% o ideal, tá? E a gente espera 100%, tá? Aqui são os tipos de orçamento, então a gente fala sobre a questão dos tipos, né? Existem vários tipos de orçamento. Então, em linhas gerais, Matos, ele fala que o orçamento ele pode ser classificado como estimativa de custo, orçamento preliminar, orçamento analítico ou detalhado, de acordo com o modo que é realizado, tá? Estimativa de custos, pessoal, utiliza normalmente na fase inicial do projeto. A estimativa de custo é elaborada de duas formas, a partir de indicadores formados pelos próprios projetos semelhantes, e a utilização do CUB, né? Custo unitário básico, indicador muito usado pelas empresas construtoras, quando não possui o quê? Um banco de dados de obras semelhantes. Então, podendo utilizar outro indicador, conforme a demanda de uma determinada região, em que os valores não são os mesmos da tabela CUB, sendo, na maioria das vezes, um valor superior, tá? Então, apesar da gente utilizar o banco de dados de obras realizadas e não o indicador CUB, vem do fato de que os resultados obtidos com a utilização dos próprios indicadores das empresas, eles vão refletir em resultados mais próximos da realidade, como eu falei para vocês. Então, nem sempre é utilizado aí a tabela CUB como um valor definitivo para a obra final, tá? Temos aí o orçamento preliminar, então também conhecido como orçamento de anteprojeto, tá? Que ele vai detalhar aí um pouco mais que a estimativa de custo, levando em consideração quantidade e atribuindo custo em alguns serviços, isso é muito importante, tá? E temos aí um exemplo que eu passei para vocês do orçamento preliminar. Então tem aí a questão do volume de concreto, tá? Que aí vai entrar a questão da espessura, da estrutura, os pavimentos, né? O peso da armação. Então é importante a gente ter isso. Temos a questão do cálculo da área da forma, tá? E aqui a gente trouxe a questão de um edifício, né? Para vocês terem ideia, né? Como que funciona essa questão do orçamento. Então, nós temos aqui a área construída, volume de concreto que vai ser utilizado, peso de armação e área de forma, tá? Então, aqui, pessoal, já tem como a gente reduzir ou aumentar os custos, né? Eu trabalhei numa empresa, eu acompanhei obra e a gente fazia muito cálculo do custo ali, do custo não, até do volume do concreto, né? Hoje, muita gente em obra, pessoal, ainda às vezes não sabe fazer o cálculo do volume, tá? O que seria o volume? É você pegar o metro vezes metro, que dá metro ao quadrado, mais uma vez vezes metro, que dá um metro cúbico. E aí, tem muita gente em obra que não sabe fazer esse cálculo do volume. Principalmente, né? Acabou o concreto, vou pedir lá um caminhão, uma carga lá de concreto. Como que eu faço o cálculo? Eu vou medir lá no real e, basicamente, através do cálculo, eu ligo lá na concreteira e peço o valor, né? A quantidade de concreto para concretar, tá? E aí tem muita gente que às vezes acaba não sabendo fazer esse cálculo, tá? E o orçamento analítico, a gente falou sobre o analítico, tá? Composto de um orçamento bem detalhado, fundamentado em custos, que absorve todas as previsões de despesas do investimento. Então, o analítico, mas é abrangente, né? Então, como eu falo para vocês, ele é mais contemplado, né? Com as despesas, custos e tudo que envolve aí a construção de o edifício, um apartamento, né, um barracão em si, tá?
Para Matos, pessoal, o orçamento analítico vale-se de uma composição dos custos unitários para cada serviço de obra. Então, cada departamento tem aí a sua computação de custo, tá? Então, entra a questão aí dos custos de manutenção, canteiro de obras, equipe técnicas, administrativa, entre outras, tá? Então, na maioria dos casos, a empresa não chega a realizar um orçamento totalmente analítico, baseado apenas em projetos executivos, ou seja, eles são mais detalhados, tá? Realizados pela empresa, que poderiam ser classificados como intermediário entre o orçamento preliminar e o orçamento analítico, tá? Então, temos aí a questão das etapas de agora é as etapas, né, de orçamentação. Então, a gente tem aí alguns estudos, tá? Segundo Matos, os estudos das condicionantes de um projeto eles podem ser divididos em leitura e interpretação, do projeto de especificação técnicas, do edital, caso de licitação, e a questão da visita técnica, tá? Então, na composição dos custos, pessoal, considera a etapa principal e mais trabalhosa para um contador ou engenheiro orçamentista, tá? Então, identifica-se os seguintes itens: identificação dos serviços, levantamento quantitativos, aí a discriminação dos custos diretos, que é importante para a gente, custos indiretos, cotação de preços e definição dos encargos sociais e trabalhistas, tá? Então, para fechamento do orçamento, Matos, ele divide essa etapa em definição de lucratividade, o quanto eu vou definir de lucro que eu quero obter, cálculo dos benefícios e despesas indiretas, o BDI que a gente passou e a gente vai falar posteriormente, e o desbalanceamento da planilha de orçamento. O que está tendo, né, de diferença do que foi planejado pro real, tá? Então, pessoal, o levantamento das quantidades a partir de um projeto inclui a elaboração de cálculos baseado nas dimensões previstas em projetos, como o volume de concreto, como eu falei para vocês, área de piso, metragem de formas, área de pintura e área de trabalho, tá? Levando em consideração cálculo de volume, escavação, entre outros. É importante a gente caracterizar tudo isso. Então, são muitos detalhes numa obra, tá? Não é apenas o tijolo que eu vou comprar, a areia, a pedra, no caso a brita, né? Outros materiais. Então, só para vocês verem, é muito detalhe, tá? Bom, todos os levantamentos de quantitativos são elaborados com auxílio de software, tá? Ou planilhas de Excel. Então, após a elaboração dos resumos do orçamento, é então lançada no sistema ERP da empresa, como a gente já falou, tá? Compartilhamento de informações para todos os setores da empresa, tá? Tem, assim, uma maior probabilidade de ocorrerem, no caso, se você não fizer conforme já foi definido, pode ocorrer erro, né? Os levantamentos, então é necessário você incluir cada detalhe, cada etapa da construção na planilha de orçamento para que não ocorra. Então, nós temos aí vários outros tipos de software, né? Além da planilha Excel, temos a tecnologia BIM, como eu falei para vocês, que isso vai evitar o quê? A necessidade, né, de informações posteriores para completar o orçamento, tá? Então, pessoal, como eu falei para vocês, dependendo o profissional que vocês forem procurar, o profissional já passa para vocês uma prévia do orçamento, de materiais que vocês vão gastar. E aí, nada mais é do que vocês acompanharem a obra, tá? Mas nem sempre vai trazer no total lá o orçamento. Então, é necessário a gente colocar a mão na obra. Isso aqui nada mais é do que a composição de custos que eu passei para vocês, especificação, serviços, quantitativo, aí o que entra como custo direto, custo indireto, tantos o lucro que você define, os impostos, preço de venda, né, desbalanceamento e a questão da planilha de preços, tá? Valor agregado, a gente já falou isso aqui também, né, na última aula sobre a questão dos índices utilizados, tá? Então, é preciso ter aí o cronograma físico-financeiro, tá, pessoal? Que vai gerar aí um subproduto de uma curva S dos custos, o que vai definir, em geral, né, o que vai integrar mais da parte desse orçamento já na realização dos projetos, tá? Bom, então existe empresas que fazem uso de todas essas ferramentas de análise e controle, tá? E conseguem analisar os indicadores, tá? Então, o EVA ele pode ser analisado por 3 grandezas: valor previsto, valor agregado e o custo real, tá? É importante a gente verificar com os bons olhos. Temos o valor previsto, isso aqui a gente já tinha falado sobre a questão do custo orçado do trabalho agendado planejado, tá? Então, do que foi realizado e do que era previsto realmente. Valor agregado, definido como custo orçado do trabalho realizado e do planejado, tá?
e temos do custo real, que realmente foi aí custeado dentro de uma obra. Qual que é o valor correto, tá? Então vai se referir à realidade física, né, que está ali dentro do planejamento da obra, do que você planejou, do que você colocou no orçamento e do que realmente foi executado, tá? Custo unitário básico do CUB, então a gente falou um pouquinho aí para vocês sobre esse custo unitário, tá? Que nada mais é do que um indicador por metro quadrado. É permitido para cada construtora que gere seus indicadores com o passar do tempo, tá? E representa aí o custo da construção por metro de cada padrão de imóveis, tá? Ele é calculado empregando o coeficiente da ANBR 12721, isso aqui é importante, né, para quem queira obter maiores detalhes. E os preços unitários, eles são realizados e divulgados pelo Sinduscom, tá, pessoal? Que nada mais é do que Sindicato da Indústria da Construção. Então, vocês têm aí sempre a tabela do qual valor, né, de qual valor estaria no mercado como média, base, tá? Então, deste modo, o CUB é o valor médio dos insumos fornecidos pelas construtoras, multiplicado pelo fator correspondente, tá? Então, destaca-se porque, por se tratar de um parâmetro médio, onde não é considerado no CUB o valor do terreno, fundações especiais, paisagismo, elevadores, instalações, então é aquilo que a gente fala, não é o custo real, tá? Depois que você englobar tudo isso aqui, aí se tem o valor médio da construção, tá? Aí fala sobre aqui os artigos, não vou entrar em detalhe, da criação da lei federal sobre o custo unitário base, tá? E essa aqui é a norma que trata, tá? 12.721, beleza? Custo dos materiais. Então a gente falou um pouquinho sobre os custos materiais. Eles significam até 60% do custo de uma obra, tá? O seu valor depende de dois fatores, consumo e preço. Então o consumo de materiais é consequência das condições de gerenciamento do projeto, de administração dos materiais, de canteiro, principalmente da estocagem também, tá? Assim, o gerenciador ele vai conseguir ajustar esses valores aos parâmetros mais convenientes, tá, pessoal? Temos o custo da mão de obra, então o custo da mão de obra ela vai representar aproximadamente 40%, né, que seria o restante para a gente fechar os 100%, 60% de materiais e 40% do custo da construção, tá? É importante a gente analisar, verificar e inspecionar o serviço lá na obra, tá? Então temos aqui, ó, mão de obra é calculada pela seguinte equação. Tem o MO, então mão de obra, né, custo da mão de obra, QS dividido pela PMO vezes o CUT. QS, o que é, pessoal? Quantidade de serviço, tá? PMO, produtividade da mão de obra vezes o CUT, que é o custo por unidade de tempo. E aí a gente tem um valor já definido, tá? O que é o BDI? BDI é o benefício de despesas indiretas, tá, pessoal? Então, nas planilhas orçamentárias, aplica-se sobre os serviços, né? O BDI, que significa isso aí que eu falei para vocês, tá? Benefício de despesas indiretas. É um coeficiente de majoração em percentual sobre o custo direto, que vai representar o custo indireto, o lucro e também os impostos, tá? Então, o BDI, pessoal, é composto por despesas e custos indiretos, que são custos da administração central ligados à obra, que é necessário, tá? E aí entra a questão do engenheiro fiscal, né, despesas de viagem, rateios de custos, entre outros. Ainda compõe o BDI, taxa de risco do empreendimento, custo financeiro do capital de giro, tributos, taxa de comercialização e benefícios lucro, tá, pessoal? Então, para quem quiser obter maiores detalhes, pode consultar lá sobre o BDI, tá? Qual que é a fórmula do BDI? Tá aqui, ó, tá? PV dividido por CD menos 1. Então, o BDI, que é o benefício de despesas indiretas, igual ao preço de venda dividido pelo custo direto menos 1, que aí eu tenho o valor, né, desse fator aí que vai ser aplicado no valor final. Tranquilo? Pessoal, só um minutinho, deixa eu pegar uma água ali.
Tranquilo, pessoal, vamos lá? Tomei minha água ali, né? Garganta seca, agora já dá para finalizar, tá? Então, pessoal, essa é a fórmula do BDI, como eu passei para vocês, tá? Vocês podem pesquisar aí, ela é muito utilizada nas obras, seja públicas ou as obras privadas, tá? Então, a gente tem aí que é uma prática, né? Na prática do BDI é um percentual aplicado sobre essa questão dos custos diretos numa planilha, tá? De uma obra para obtenção do preço final, tá? Então, temos aqui a estrutura analítica do orçamento, tá, pessoal? O que ocorre, qual que é a representatividade, tá? Tá aqui, ó. Então, basicamente, se você for verificar, tem o percentual aí desde a cobertura, desde a pintura, desde o projeto, do que representa dentro de uma obra. Ah, pode mudar? Alguma coisa pode mudar, tá, pessoal? Nunca vai ser fixo, mas é uma média que a gente tem aí da representatividade de um orçamento, tá? Aqui nada mais é do que a estrutura analítica geral da empresa, o que entra, né? Custo de construção, despesas, administrativa, comercial, diversas e receita. Então, isso aqui é para a área da construção. Temos aqui a representação da parte do custo de produção, custo de construção e demais custos, tá? Então, é o que a gente fala dentro aí de um contexto geral, tá? E a estrutura analítica, como que é feito? Né? Qual que é o método de orçamentação? Tá aqui, ó, analítico. Ele pode ser tanto analítico, estimativo analítico, né, que é o mais comum utilizado. Um pode utilizar um ou outro, e né, no caso dos projetos, vai ser o mais analítico, ou seja, mais detalhado. Eu preciso mais de informações, basicamente, para que eu tenha aí uma execução com sucesso da obra, tá? E aqui nada mais é do que a distribuição do custo total orçado, tá? Então, a analítica é o mais comum ser utilizado, estimativa de custo e estimativa e analítico, tá? Temos o percentual do orçamento considerado para imprevistos, então no executivo mais ou menos 5, básico de 10 a 15, viabilidade de 25 a 30 e ordem de grandeza seriam aqueles valores não previstos, tá, pessoal? Ordem de grandeza é quando você calcula, né, um exemplo, que você vai morar numa região que tem furacão, que tem terremoto, que tem... Então, você pode projetar essa questão de problemas futuros que você pode ter. Mas isso aqui no Brasil quase não ocorre, né? A gente tem mais de viabilidade econômica, tá? E aqui nós temos um relatório orçado versus realizado, do que ocorre nas empresas, tá? Então, temos aqui de material, orçado e realizado, mão de obra, e aí eu posso fazer o comparativo, tá ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá para a nossa última aula, né, de revisão, e aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Já está na hora, né? 8h34, mas essa aqui é bem tranquila, é bem rápida, né? E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, a aula de revisão, tá? Então, pessoal, na última aula eu trouxe a questão da planilha de serviços e quantidades junto com o orçamento sintético, tá? Então, isso aqui a gente fala sobre o orçamento, que ele é o cálculo dos custos para executar uma determinada obra, tá? Então, o orçamento é um documento valioso que a gente deve levar muito a sério, apesar que muito não leva a sério, e aí dá problema no final, tá? Ele é um documento, tá? E o orçamento, ele é parte integrante dos contratos, né? É um documento por meio do qual o auditor acessa as mais variáveis informações de um projeto aí, seja de arquitetura ou engenharia, tá? Planejamento orçamentário, pessoal. Então, necessita, né, quando a gente fala de elaboração de um orçamento, segundo o Cordeiro, necessita de um planejamento que compreende as possibilidades e limitações técnicas, tá? Além do cálculo dos custos de uma série de tarefas sucessivas. Cardoso ainda fala, né, que o orçamento é um documento que necessita de absoluta credibilidade, tá? Efetuar esses levantamentos principais dentro de um empreendimento, né, de uma obra, de um empreendimento, e envolve desde o estudo do projeto, que vai direcionar a questão dos serviços a serem executados e a composição dos custos com o fechamento do orçamento, tá? Temos a questão dos tipos de orçamento, que eu passei já para vocês. Aqui fala sobre a norma técnica, né? Então, os tipos de orçamento, eles podem ser por estimativa de custo, orçamento preliminar, analítico ou detalhado, e orçamento sintético ou resumido, tá? Então, aqui eu passei para vocês estimativa de custo, né? O que isso envolve?
Temos ali a questão da fórmula, né? Custo total é igual à área da construção vezes o CUB, tá? Os responsáveis pela divulgação, como eu falei, é o sindicato, tá, pessoal? Para quem quiser obter essa tabela, principalmente do CUB, é o Sinduscom que vai estar divulgando, tá? O orçamento preliminar, então, vai corresponder aí à avaliação do custo obtida através de um levantamento mais minucioso, tá? Que aí tem estimativa de materiais, serviços, pesquisas de projeto. Temos a questão do projeto preliminar, tá? Para não ser apenas custo, ele deve incluir aí os BDI, né, o benefício de despesas indiretas, que vai caracterizar a margem adicionada ao valor final do orçamento, tá? E o analítico nada mais é do que aquele que vem mais detalhado, como eu passei para vocês, tá? Sintético resumido, já fala, né? É um resumo. Então, você vê aí praticamente nas partes iniciais, né? A gente pode caracterizar nas principais partes iniciais de um orçamento de obra, orçamento sintético, tá? Falamos um pouquinho da TCPO, nada mais é do que uma tabela de composição de preços do orçamento, tá, pessoal? Que vai nortear o orçamento da construção, tanto planejamento e controle, e é na TCPO que Tizaka fala que se encontra parâmetros de quantitativos, produtividade e de consumo necessário para a composição dos principais serviços da construção civil, tá? Então, nós temos aí a questão, coloquei aqui para vocês para melhor entendimento, como que se funciona, né? A composição do preço para orçamento, ó. Temos a questão dos insumos, temos a questão do consumo, unidade, preço e o subtotal e o valor por metro quadrado. Tá aqui, ó, leis sociais, benefícios sociais e assim por diante, tá, pessoal? E aí eu tenho um valor já definido pelo BDI, beleza? Então, existem outras fontes, a gente sabe que existem outras tabelas para orçamentos disponibilizados por órgãos governamentais, que vai facilitar essa questão aí da gente estar elaborando o custo, né? Principalmente o SINAP. SINAP é o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, vocês podem pesquisar aí também que vocês vão encontrar informações, sempre é disponibilizado pela Caixa, tá, pessoal? Pela Caixa Econômica Federal. Temos etapas do orçamento. Então, etapas do orçamento engloba aí a questão dos estudos das condicionantes, composição de custo e determinação de preço, tá? Estudo das condicionantes é o que vai acontecer, o que vai gerar esse orçamento, para que tipo de construção, tá? Composição dos custos e determinação de preço, tá? Temos aqui os 5 tipos de orçamento, então, como eu passei para vocês, tipos, estimativa, elementos e objetivo, tá? Temos a questão de avaliação, temos a questão da estimativa de custo, orçamento preliminar, orçamento detalhado e também o orçamento executivo, tá? Então, pessoal, pela tabela a gente observou aí que um dos fatores que mais influencia na precisão do orçamento é a qualidade dos projetos. Por isso que eu falo, é importante se ter aí um profissional, tá? Então, dessa forma, em obras mais curtas, em que o orçamento é feito próximo à execução, essa diferença não é tão irrelevante, ou seja, não é tão relevante, né? Já em obras mais longas, ou seja, o contrato de execução, normalmente é vinculado ao INCC, tá? Ou seja, ajuste de valores, tá? Então, caso, né, a produtividade prevista seja muito divergente da real, além do orçamento, o planejamento também é prejudicado. Então, temos aqui algumas etapas para elaborar um bom orçamento, que a gente passou, tá? Levantar os quantitativos, levantar os custos indiretos, cotar todos os insumos, definir uma média de consumo, revisar os índices de produtividade, inserir os impostos, encontrar o preço de venda e realizar a questão do fechamento da planilha com preço de venda calculado. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, a gente falou sobre os estudos das condicionantes, tá? Então, de que tipo de obra que vai estar composta aí nas plantas baixas, cortes, vistas, tá? Além da interpretação do projeto, também é necessário o orçamentista avaliar as especificações técnicas, né? Tudo isso relacionado à parte dos materiais. Temos a composição dos custos, que são peças básicas para a elaboração do orçamento, tá, pessoal? Como a gente já falou aí da tabela BDI. Temos a questão também da composição de custos, que vai auxiliar e contribuir para a análise da lucratividade de uma empresa, tá? Ou seja, sobre o empreendimento, é importante a gente verificar essa parte também, tá? E a questão dos encargos trabalhistas. Então, temos aqui os encargos trabalhistas que eles não devem ficar de lado. É necessário a gente incluir justamente lá no BDI que a gente passou para vocês, tá?
Então, esses impostos, né, incidem sobre a hora trabalhada e os benefícios que têm direito aos trabalhadores, que são pagos aí principalmente pelo empregador, tá? Temos a composição e cálculo do BDI, que a gente já falou a questão, né, é definido pela própria empresa, então é necessário verificar e analisar a qualificação e quantificação da estrutura mínima, tá? Então temos aqui o cálculo, ó, do BDI também, tá? De uma forma diferente, mas que tem o valor e o resultado final, como a gente já tinha passado para vocês, tá, pessoal? É calculado em cima do BDI. Preço de venda igual custo direto, né, vezes 1 mais B. O que é o B? Benefício de despesa indireta expresso em número decimal. Então, vocês vão encontrar dessas duas formas, essa fórmula do BDI, tá? E fechamento do orçamento é estabelecido com a definição do lucro, baseado no levantamento dos custos. Aí, no final, você define qual a sua margem de lucro. É importante a gente ter aí esse valor já definido, tá? Avaliação do projeto, norteia os valores que irão compor a planilha orçamentária e os itens relacionados para a execução da construção, tá? Temos o estudo da planilha, então é necessário que a gente tenha aí os anexos, né, de cada etapa da obra, para quê? Para que a gente faça já tanto o cronograma como a planilha final de execução, tá? Temos aqui os serviços definido, tá? Essa planilha orçamentária é o que trata, ó, unidade metro quadrado, unidade metro cúbico e os valores que eu vou utilizar na obra. Isso é muito importante, tá, pessoal? Por quê? Porque através disso aqui eu tenho o cálculo final, como a gente passou aqui nesses exemplos, tá? Dessa aula eu passei os exemplos para vocês, tá ok? Aqui, pessoal, cronograma físico financeiro não desonerado, tá? A gente explicou sobre quando tem os impostos, né? Os encargos trabalhistas e quando tem, tá? Então entra a questão de não desonerado e desonerado, tá? Então isso aqui nada mais é do que uma planilha de uma empresa pública, tá? Do governo do estado, sobre um serviço que ele fez, divulgou esse cronograma para vocês verem como que fica. Então tem empresa pública e privada, tá? Privada é um pouco mais difícil a gente conseguir, então a gente trouxe aí um resumo, né? De uma planilha orçamentária e o que cada um representa os valores aqui, ó. 100%. Qual que é o tipo de serviço mais caro? O que eu posso ver, né, que eu posso trabalhar para diminuir, ok? Orçamento sintético, então, trata aí a questão da unidade, que eu passei para vocês, quantidade e o preço unitário sem o BDI com o BDI, tá? Então, isso aqui nada mais é do que um exemplo bem mais prático para vocês verem o que a gente está falando aqui, tá? Da área da construção civil, tá? E aqui a gente pode ver a questão do BDI, ó, o que formou lá o BDI. Então tá aqui, ó, um exemplo, 20%. Então cada um está relacionado à questão da administração central, despesas financeiras, tributos e o lucro que eu desejo ter. Nessa obra aqui, basicamente eles desejam ter 7,4% de lucro sobre a obra, tá? Pessoal, aqui é o exercício que eu passei para vocês, então isso aqui é dos lançamentos, né, que interessa a gente. Como que faz o lançamento? Pelo menos trazer um lançamento para vocês aí verificarem no real, né? Como que ocorre. Tá aí, ó. Então a gente começa os lançamentos com serviços iniciais, então a gente definiu aí pelo custo da obra, né? Repartindo, e de cada obra a gente vai ter os serviços iniciais, nós vamos ter aí a questão que eu passei aqui para vocês, pavimento térreo, então a divisão centro de custo, né? Lembra que eu falei? É por causa disso, tá? Então fica mais fácil a gente compreender, ó, relacionado todos os produtos, valores, e aí eu tenho o lançamento final. É claro que na contabilidade pode ter o lançamento um por um, mas por que você não faz por centro de custo, né? Você já fica mais fácil, na demolições retirado, o que foi utilizado lá no pavimento térreo. Então eu tenho todos os valores já discriminado no orçamento, tá? Então aqui, ó, os lançamentos em geral. Tá, pessoal? Isso aqui a gente já falou na última aula e o material está postado lá, vocês podem darem uma olhada, né, uma analisada mais detalhada. E aí a gente passou aqui os materiais para quem ainda não conhece, tá? Não é difícil, pessoal, bem tranquilo isso aqui, é muito detalhe, né? Se a gente for ver, é muito detalhe, tá? E aí lançamento por lançamento, ó, estamos no pavimento térreo e aí a gente vai agora adentrar na questão
da fachada frontal. Quais os tipos de serviços? Está aqui no orçamento, né? Valores, definição, os materiais, tá? Fachada frontal. E aí nós temos, depois da fachada frontal, entra aí a questão da fachada, né? Tem mais uma fachada aqui, ó, que, se não me engano, vai ser a fachada lateral, não, fachada do fundo, né? Tá aqui, ó. Então, o que a gente utilizou? Os mesmos materiais lá anteriormente, mas foi dividido por centro de custo. Eu tenho os materiais para essa fachada de fundo, tá? E aí, por diante, só tem a questão dos lançamentos. Ó, fachada, né? E aí nós temos, na finalização, como eu passei para vocês, temos a questão dos, aqui, ó, fachadas laterais agora. Ó. O que foi utilizado nas fachadas laterais também, tá? Dividido aí pelo centro de custo. E lá no final, né, basicamente considerando aí, né, que o imóvel ficou pronto, o valor de 670 mil, eu faço a baixa, né, aqui, ó, vocês podem ver que todos foram lançados no EIC, né, imóvel em construção, tá? E aqui eu faço a baixa dele e jogo lá em estoque de imóveis acabado. Nada mais é, né? Finalizou a construção, eu tenho que dar baixa nessa conta, ou seja, o que foi valorizado, né? O que se teve de inclusão de valores lá do imóvel. O quanto o imóvel passa a valer? Mais 670 mil reais. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Fiquem à vontade. Basicamente, a nossa aula seria isso, tá? Deixa eu só abrir a câmera aqui. Basicamente seria isso. Então, amanhã nós vamos ter uma prova dessas 4 aulas, tá? Eu não vou colocar conteúdo dos anteriores, como é costume a gente fazer. E vocês conseguem fazer tranquilamente, tá, pessoal? Não fique preocupado com questão de tempo. Vai ser 1 hora, 40 questões curtas para vocês lerem e responderem. Eu até falei para outra turma, eu posso até aumentar aí para, quem sabe, 1h30, só que daí eu deixo uma tentativa só, né? E aí? Fica mais difícil, né? Fica mais complicado para vocês aí que, não consegui fazer, deu problema no sistema. Então, eu sempre coloco 2 tentativas e, basicamente, 1 hora cada tentativa. Então, todos os PLSEs, todos os semestres eu fiz assim e deu certo, tá? Então, não fique preocupado, vocês vão conseguir. São questões curtas, não coloco muito longa, tá? Na maioria dos alunos, termina em 40 minutos essa prova. Gasta 1 minuto, 1 minuto e pouquinho, estourando 45 minutos, tá, pessoal? Então, não fique preocupado. Todos conseguem, tá? Se não conseguisse, eu não colocaria. Então, não fique preocupado com essa questão do tempo. Faça num momento mais calmo. Vai ser relacionado só a essas 4 aulas mesmo, tá? Então, a gente vai trazer algumas definições, somente 2 lançamentos ali para vocês marcarem. Vocês vão ver que nem sempre, não é todo mundo que faz a segunda tentativa, tá, pessoal? Eu fiz uma lá, tirei 7, vou fazer a outra, vou tentar tirar uma nota maior. Vai ser considerada a nota maior, tá? Fique tranquilo, vocês conseguem, né? A gente não vai colocar uma coisa impossível para vocês. Por que eu coloco 40 questões em 1 hora? Porque tem aluno, pessoal, não vocês, mas tem aluno em disciplina que ficam brincando, né? Faz uma prova lá de qualquer jeito. Eu já vi muito aluno tirando 2, 3 aí na primeira prova, apesar que vale 5, mas no final eles vê o desespero. Vocês que estão com nota boa, vocês que estão fazendo atividade, fica tranquilo. Por quê? Porque a última prova, o aluno sempre precisa ali 2, 3, no máximo 4 pontos para passar, tá? Então, é o que a gente fala para vocês. Não fique preocupado. Vai dar tudo certo. Não vou colocar uma coisa muito grande para vocês que vocês não vão conseguir. Tá bom? Então, vai ser essas últimas 4 aulas que a gente passou aí de revisão para vocês. Tá ok? Pessoal, dúvida, perguntem. Pergunta aí. Fique à vontade. Tá? Oi? Quem falou aí? Charla? Charla. Tudo tranquilo, Charla? Tá melhor? Beleza, então. Beleza, pessoal? Então, fique tranquilo, tá? Amanhã, às 5 horas da manhã, até às 23 horas. Se quiser fazer de manhãzinha, faça com tranquilidade. Não conseguiu, faça à tarde ou faça à noite. A gente não orienta a fazer à noite porque tem aquele cúmulo, né, do pessoal da noturno ter aula e você sabe que o cigarro, ele tem uma quantidade X aí que ele cai, né? E aí tem aquele problema todo de instabilidade.
Mas fique tranquilo, 2 tentativas, 1 hora, 40 questões, e a nota que vai aparecer lá em percentual é a nota que você vai tirar. Depois só vai ficar o valor dos trabalhos, que eu já estou corrigindo de vocês, e aí vocês já vão ter aí um valor que vai precisar nas atividades para passar, para ser aprovado, tá? Depois daquele resultado, aí a gente vai divulgar, e aí vem o exame final. Mas, na próxima segunda-feira, a gente tem a última aula síncrona, que a gente vai falar um pouquinho aí sobre a questão das tabelas mais analíticas e tal, trazendo outros assuntos. Depois, na terça, tem atividade, a última atividade, mas quero ver se eu consigo falar com o André Ferraz, não consegui falar, para ele trazer uma palestra para a gente aí das obras, né, sobre as obras, sobre custo, na segunda-feira. Se eu não conseguir, a gente mantém a nossa aula com conteúdo e assim a gente vai finalizar, tá ok? Pessoal, muito obrigado, então, um ótimo dia para vocês, boa semana, tá? Não precisa colocar o nome não, que eu já tirei um print aqui da tela, tá? E aí eu já tô vendo todo mundo aqui na tela, eu acho que só teve um que saiu aqui, a Stephanie, não é a Stephanie, não é a outra, né? Tá registrado aqui também, tá bom? Quem não assistiu a aula síncrona é a Dani, né? Isso. Quem não assistiu, faça lá a enquete, tá? Somente quem não assistiu, tá, pessoal? Se você assistiu, quer marcar a enquete, é uma enquete para dar essa contribuição para os alunos aí que não pôde acompanhar a nossa aula síncrona, tá ok? Fique tranquilo, vai dar certo, vocês vão tirar uma nota boa aí na última prova, não precisa ficar, né, Patrícia, nervosa, vocês vão conseguir, tá? 40 questões, a gente passa de propósito justamente para fechar esse valor da nota e realmente já encerrar aí com chave de ouro o nosso conteúdo. Então, um abraço, fiquem com Deus e até mais.